Muito bem, meus amigos. Mais um episódio do PPT Não Compila. E hoje com uma pauta já esperada há algum tempo, né, Vitão? Tava faltando, né? Tava faltando para complementar o que a gente já falou de agilidade, de transformação até aqui. Vamos falar sobre um assunto muito importante e que está meio hype no momento, né? Vamos entender aqui com o nosso convidado hoje se as pessoas estão usando corretamente ou não e o que é exatamente essa parada, que são as OKRs. Falou até bonito, né? OKRs. OKRs, que são as OKRs, né? Muita empresa usando isso como objetivo e tratando isso de modo estratégico, tático, etc. A gente vai dar um overview nessa parada hoje para que a galera entenda como funciona e quais são os objetivos dessa metodologia. Para falar disso com a gente hoje, estamos aqui com um cara sensacional, a gente gosta muito desse cara, que é o Douglas Castanharo. Ele é especialista em transformação digital na XP Investimentos. Certo, Douglas? Isso aí, boa noite. Obrigado aí pelo convite, hein, pessoal. Felizão de estar aqui com vocês. Referências aí para mim, gravando aqui esse podcast e conversando um pouquinho sobre uma coisa que eu sou apaixonado. Obrigado aí pelo convite. Show de bola. Eu que agradeço você aceitar e sentar na mesa aqui com a gente, cara. Bom, entrando na nossa pauta, vamos começar do começo, né? Algumas pessoas provavelmente estão nos ouvindo agora e não sabem exatamente o que são OKRs, né? E de onde surgiu, o que é esse método. Se você pudesse explicar para uma pessoa leiga, em poucas frases, o que é um OKR, como você resumiria isso? Aquele momento Globo Repórter. O que é, onde vive, o que come, o que faz, né? Exatamente, exatamente. Boa, legal. Bom, OKR é uma metodologia hoje usada para controlar métricas dentro da organização, né? Para tornar a organização data-driven. Então, o é o resumo ali, ou abreviação de objetivo, e KR, abreviação de Key Result. Então, OKR significa objetivos e resultados-chave. Provavelmente o pessoal já deve ter ouvido falar ou lido em algum blog, em algum lugar na internet, aquela famosazinha frase, né? Eu vou, o objetivo, através de um conjunto de resultados-chave. Então, resumindo bem aqui, objetivos e Key Results. Objetivos e resultados-chave. O que eu vou fazer através de quê? Show de bola. Cara, resumiu bem, hein? O pitch aqui foi preciso, né? Foi realmente. Agora vamos ver quanto isso se desmistifica, porque tem muita polêmica em torno de OKR, né? Esse é o ponto. E aí eu vou começar já com a primeira polêmica, Douglão. E aí você já disse qual que é a tua visão sobre isso. Quando a gente fala da criação desses OKRs, etc., geralmente eles estão ligados ali a fases do desenvolvimento de software, né? Então, algumas empresas elas colocam como resultado de um release ou atrelado a uma janela de tempo de um produto digital atingir certos objetivos chaves, alguns OKRs. E isso está geralmente atrelado ao processo de desenvolvimento, né? Eu tenho visto em algumas empresas que fazem essa metodologia metas muito abertas e interpretativas, né? O que vem de encontro com o que você disse, que eu quero explorar mais, que o objetivo é tornar a empresa data-driven, né? Então, data-driven, você precisa ter métricas, eu entendo, um pouco mais quantitativas, né? Mensuráveis, né? E não interpretativas, né? Sabe aquela meta que você coloca, tipo, dependendo de se olha mais para a direita, meio na diagonal, você consegue interpretar e dar uma torcidinha e dizer que cumpriu? Como que você vê isso? Isso é comum? É um desvio na metodologia? Como que isso tem que estar, de fato, atrelado no objetivo da companhia? Cara, uma pergunta bem legal essa. E eu posso dizer que eu já errei bastante nisso também, até chegar a um ponto de aprender o que de verdade é o OKR, né? Vou ligar o modo professor aqui, professor da FIAP, eu também Por isso sou, que o cara né? resumiu tão bem. Então, Tu vê, né? É didática, né, mano? Tá faltando só a capa ali, ó. vou entrar no modo professor aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa para chegar na sua resposta, e eu vou chegar lá, é entender que o nosso modelo de trabalho ele mudou. Nosso modo de trabalho é muito baseado em duas pessoas ali, né? Em Fayol e em Drucker, né? Então, a gente tem um modelo de trabalho e em Taylor também, perdão, em Fayol e em Taylor. Então, o nosso modelo de trabalho é muito, ou é um processo que eu preciso seguir, e a partir do momento que eu sigo esse processo, que é o que é dito ali por Taylor, do método taylorista,
eu vou para o método de Fayol, que é, a partir do momento que vou seguindo esse processo, vou ganhando confiança, vou crescendo ali dentro da minha organização, vou ganhando mais confiança, vou ganhando um cargo melhor, vou centralizando a tomada de decisão em mim e vou subindo o meu poder. Se a gente for pensar na forma como as empresas elas estão estruturadas hoje e precisam trabalhar para viver nesse buzzwords aqui, VUCA e Bunny, nesses mundos que a gente coloca hoje, não dá mais para viver no método de apertar a porca. Eu já tenho Tempos modernos. Tempos modernos. Eu não vivo mais agora só apertando porca. Eu sou o que a gente chama hoje de trabalhador do conhecimento, ou seja, eu aprendo com o meu trabalho. Então, quando a gente coloca a metodologia de OKR dentro da organização, isso é uma das coisas que o próprio John Doerr, que foi quem deu o boom aí na metodologia, depois que ele lançou o vídeo lá no YouTube e também publicou o livro dele, ele chama de armadilha, né? O OKR, ele não é simplesmente para você falar, esse número aberto que eu quero medir para saber se eu cheguei lá ou não. Essa é uma das armadilhas que ele coloca. O OKR é muito mais sobre empoderar o time para o time tomar a decisão correta de como chegar àquele resultado ou benefício que eu quero gerar. E aí que muda completamente do que algumas empresas aplicam para dentro da tecnologia. Porque não é subir uma release, não é entregar 10 features, não é quantidade de lead time ali, tempo médio de entrega que eu reduzi, que é o meu key result. É o benefício que eu estou gerando através daquilo. Isso deveria ser meu key result. Deixa eu fazer um parênteses aqui para a gente ilustrar melhor. Quando você coloca essa métrica como quantidade de trabalho, porque se você está dizendo que eu preciso entregar tantos releases, tantos sprints ou tantas features dentro do produto digital, você está medindo o quanto eu produzi. O que tem muito a ver com esse modelo que você disse de produção mais industrial. Isso está implícito o raciocínio de quanto mais eu trabalho, mais eu produzo, mais resultado eu trago para a empresa. Que é esse raciocínio anterior, né? mais industrial que a gente está acostumado a trabalhar. Quando, na verdade, eu deveria mensurar o impacto dessas ações do meu trabalho sobre alguma perspectiva estratégica da companhia, né? Então, eu posso gerar esse impacto com 2 features e não com 5, né? Exatamente. E é uma coisa que a gente é condicionado desde sempre a pensar assim, né? Então, por exemplo, vocês dois treinam. Eu acredito que assim como eu, quando eu comecei a treinar, talvez vocês tenham cometido esse erro. A primeira coisa que você faz quando você vai na academia é pensar: eu preciso colocar mais peso, porque mais carga significa que eu vou ter mais força. E a gente aprende... A primeira coisa que a gente aprende é, para você chegar a um resultado bom dentro da musculação, você precisa ter o movimento correto, não a carga exagerada. O cara pegou aqui a carona no nosso episódio de vida saudável para profissional de TI, que aliás, não assistiu, corre lá e assiste. Né? Boa, cara, isso aí. O cara tá com o Marcelão na cabeça. Olha. Sou fã aqui do PPT Não Compila, né? Quem não acompanha, pode acompanhar, que vale a pena, viu, pessoal? Muita coisa boa aqui. Mas é exatamente isso. A gente está condicionado a achar que mais sempre vai trazer mais resultado. Não é assim, né? E a analogia é boa, né? Porque o objetivo do esporte, da musculação, é o resultado na sua saúde e no seu corpo. E não o quanto de peso você consegue levantar. Senão você seria... um strongman, né? Seria, vai para a Olimpíada, né? Fazer levantamento de peso. É outro objetivo. Quando você pensa... Pegando um gancho de novo nesse episódio que o Vitão comentou, quando você pensa no fisiculturismo, você quer chegar num shape ou chegar num corpo ali ideal para você competir um campeonato, alguma coisa do tipo. Não significa que o fisiculturista é o cara que mais levanta, mas é o cara que tem a melhor hipertrofia, que ele tem o movimento correto ali, segue a cadência correta, para chegar na quebra muscular esperada e conseguir reconstruir aquela fibra muscular. Então, mais não significa mais ali. Talvez... fazer a coisa certa do jeito certo significa mais para um cara da musculação. Vamos trazer isso para a realidade de tecnologia. Eu entregar 10 features, eu entregar 20 features, eu subir 5 releases, eu subir uma release diária. Ou eu querer chegar no que é o sonho de consumo de muitas empresas ali na Amazon, que faz um release a cada 1 minuto ali. Sobe não sei quantos releases por minuto. Tá bom. Isso mede a sua produtividade. Que bom que você tem uma boa produtividade. Que bom que você fornece meios para o seu time ser produtivo. Mas a produtividade nem sempre se traduz em benefício, em eficácia. É muito relativo, né? Porque eu posso ter 10 deploys por dia e esses deploys não estarem tendo um resultado de negócio adequado. Então, eu posso ter uma quantidade de código sendo produzida muito grande
que não está gerando aquela expectativa, então, na verdade, eu tenho desperdício e eu sou ineficiente nesse sentido. O Peter Drucker tem uma frase clássica. Não adianta fazer da melhor forma aquilo que ninguém quer. Então, não adianta maximizar a energia que não gera valor. E, inclusive, conectando isso à agilidade é sobre gerar valor de maneira adaptativa, incremental. E a gente vê muitas dessas métricas de produtividade, olhando para a quantidade de, sei lá, itens entregues dentro de um determinado período, às vezes dentro de uma sprint, não considerando a quantidade de valor efetivamente produzido ali. Aí cai nessas pegadinhas de usar o OKR para determinar números aleatórios e não números da estratégia, que é o que tu falou aqui, Wellington. Aí vem uma grande questão. Por onde eu começo a determinar OKRs se eu quero trabalhar com OKRs? Como é que eu começo? Quem deve começar isso? Boa, e complementando a pergunta. Como que eu pego esses objetivos que são chave e são geralmente parte de objetivos mais executivos, como que eu trago isso para a realidade de um produto? Né? Aterriza, né? Como é que eu aterrizo isso? Porque eu vou ter várias camadas de gestão, né? E eu entendo que um board executivo não vai determinar resultados para um produto específico, né? Ele vai ter um guarda-chuva mais amplo que deve descer isso, que vai atingir diversos produtos. Como que é isso na prática? Aqui, tanto a cultura ágil quanto que a gente já conhece ajuda bastante a gente a pensar nisso também. Essa é uma outra armadilha que o John Doerr coloca no livro dele, que é a segunda armadilha da gente querer começar desenhando OKR para a organização inteira, querer cascatear, que é como o povo chama, né? Ou interligar ali o estratégico para o tático para o operacional. Então, tem o OKR da minha companhia, aí tem o OKR das áreas, esse OKR desdobra para as squads. A recomendação que o próprio John Doerr dá, e eu por experiência própria já passei por isso algumas vezes, é muito válida, começa pequeno. Começa num lugar que de fato quer usar a metodologia para, primeiro, entender problemas e resolver problemas. Segundo, empoderar o time para que ele tome a decisão de como resolver o problema. E terceiro, está muito mais preocupado em gerar um benefício ou um outcome do que simplesmente fazer uma entrega, um output. E aí tem que existir um equilíbrio saudável, né, Vitão? O cara não pode pensar só em, eu tenho que gerar benefício, 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 se ele não se preocupar com a entrega também. Ele Lógico. tem que estar preocupado com Senão isso. ele só conta história. Exatamente. Mas a melhor forma de começar é por aí. Um time que tenha um pouco mais de consciência disso. Então, o objetivo ele deveria ser um problema que eu quero resolver. Resolver problemas, para a gente que constrói produtos digitais, é problemas de alguém. Seja um usuário interno da minha organização, seja um usuário externo de um produto que a minha organização vende, ou seja um produto do próprio time, um problema do próprio time. Então, meu objetivo é resolver um problema. O segundo ponto é que benefício eu estou gerando resolvendo aquele problema. E aí muda muito a nossa forma de pensar, porque se eu falar hoje para você, Wellington, deu problema no microfone, o que você vai falar para mim na sequência? Pô, então, deixa eu ver aqui. Será que está desligado o cabo? Será que ele está ligado? Será que acabou a energia? Você não vai pensar, pô, eu preciso religar o microfone para que o Douglas volte para o podcast e a gente continue gravando aqui de boa. A nossa cabeça sempre é condicionada. Existe um problema e solução. Isso é muito nosso homem, né? A gente sempre pensa, tem um problema, eu preciso resolver esse problema. Como eu vou resolver o problema? A gente não pensa primeiro no benefício que eu vou gerar resolvendo aquele problema. É um desafio para os times e é um desafio para a gente pensar assim. Então, se você conhecer algum lugar que eles estão mais preocupados em vez de só encontrar a solução do problema, eles estão preocupados em qual o benefício eles vão gerar, ali é um bom lugar para você começar. Esse benefício é o que resulte. Esse benefício ele tem que ser metrificável. E aí, esse benefício ele tem que gerar valor. Valor nem sempre é valor financeiro. Pode ser que valor para a sua organização seja conseguir mais clientes ou oferecer uma experiência melhor. Pode ser um resultado financeiro também. Pode ser qualquer coisa para a sua organização, valor. E aí, valor é algo muito difícil da gente falar porque não tem como a gente julgar o que é valor para uma organização ou para outra. Assim como a agilidade ela também pode ser usada para melhorar a eficiência, embora ela é muito mais voltada para fazer a coisa certa no momento certo, valor também pode ser produtividade ali para aquele time naquele momento. Isso pode ser o valor. Mas aí ele precisa entender qual benefício estou gerando aumentando a minha produtividade. Não é simplesmente reduzir o tempo de entrega ou aumentar a quantidade de coisas que ele está subindo ali em produção de X para Y. Qual que é o benefício de fato que eu quero alcançar fazendo isso? Putz, isso claro, esse é o número que eu tenho que metrificar. Esse é o número que eu tenho que ter claro. De quanto até quanto eu quero aumentar ou diminuir. Isso é um que resulte.
É bem legal porque a Marissa Mayer, a CEO do Yahoo, ela fala muito isso, né? Se um key result não tiver um número, não é um key result. Então, o key result ele não pode ser assim, entregar um projeto. Não. Entregar um projeto... Ou melhorar a experiência do usuário. Ou melhorar a experiência do usuário. Isso não é um key result. O key result ele precisa ter um número ali. Tudo bem que no começo você vai errar, tudo bem que no começo você não vai acertar, tudo bem que no começo você talvez nem tenha esse número na mão. Você vai colocar lá, eu quero melhorar de X para Y tal coisa, ou diminuir de X para Y tal coisa. Talvez você nem tenha esse número na mão no momento. Mas é importante que isso seja possível de ser medido assim que você definir seu key result. Então isso é muito importante de ser definido e consensado ali entre o time. Outro ponto de por onde começar a utilizar a metodologia é, se você não tiver certeza que você tem aquele número para acompanhar, para medir, você pode usar o que a gente chama de métricas imperfeitas. Então, tem um exemplo bem legal de métricas imperfeitas que eu acho bem interessante, que é uma situação que aconteceu no Rock in Rio. O Rock in Rio ele queria saber qual show fazia mais sucesso, qual atração dele fazia mais sucesso. E aí, para saber qual atração dele fazia mais sucesso, ele mediu qual bar estava vendendo mais bebida no momento do show. Não necessariamente... Muito legal, cara. Isso significa que aquele show que o bar estava perto é o show que está tendo mais sucesso. Mas, imperfeitamente, ele diz, por indução, poxa, se aumentou X% o consumo de bebidas aqui neste bar que está perto deste palco, provavelmente essa é a atração que fez mais sucesso nesse momento. Você consegue inferir de uma forma indireta, né? Isso, Você isso é vai uma imaginar métrica que se está imperfeita. vendendo mais, tem mais pessoas lá, então aquela atração pode atrair um público maior. E totalmente variável por contexto, né? Cara? Sim. Você inventa a situação. O que pode não ser real, por isso imperfeito, né? Porque imagina, esse bar é o que está vendendo mais. Então tem mais pessoas. Só que pode ter uma caralhada de gente achando uma merda. É verdade. Exatamente. Mas é a maneira que ele tinha ali para medir isso. Lógico que depois ele tem que procurar uma maneira melhor de conhecer ali, pô, foi a atração que mais atraiu, fazer uma pesquisa ali com o pessoal e tal, e entender. Mas é uma métrica imperfeita para dizer se de fato eu estou indo na direção correta ou não. Tem uma outra situação dessa de métrica imperfeita, eu tô tentando lembrar a banda aqui agora. Mas, cara, deixa eu fazer uma pergunta, que esse negócio me pegou aqui. Eu achei legal essa parada. Beleza, eu tenho que entender qual banda, vou pegar esse mesmo exemplo, fez mais sucesso ali. Então eu vou medir qual bar que vendeu mais aquela bebida e qual seria o meu OKR? Seria aumentar a quantidade de bebidas no bar? Porque aí, se o time tem a liberdade, se eu coloco essa meta como tipo, beleza, como que eu melhoro a experiência do cara? Deixo o público mais satisfeito. Como que eu estipulo essa OKR sem ter o número, usando essa métrica imperfeita? Porque eu não posso falar aumentar a quantidade de bebidas vendidas, porque eu vou ter uma série de outras ações que não são relativas à satisfação do público em si, né? Boa pergunta, boa pergunta. Então, o que o Rock in Rio ele queria saber ali? Qual era o problema que ele queria resolver? Qual a atração que eu vou trazer de novo no próximo evento? Qual a atração que mais encanta meu público? Eu preciso continuar encantando meu público. Qual a atração que eu vou trazer de novo? Era o problema que ele queria resolver. Como eu vou resolver esse problema? Sabendo a atração que tem mais pessoas. Então, a atração que tiver mais pessoas assistindo significa que, de fato, é a atração que eu preciso trazer no meu próximo evento. Só que às vezes você compra o Day Pass ali, ou você compra o ingresso para o evento inteiro, e não tem como você saber se aquela pessoa comprou exatamente só para o show do Metallica, só para o show do Iron Maiden, ou se ele comprou para o show do Gilberto Gil. Você não vai saber dizer isso. Então, como que o Rock in Rio fazia? Poxa, eu não tenho como ir lá no momento do show e contar pessoa por pessoa e depois fazer a média. Vai ficar impossível para eu ter um staff para fazer isso. Boa, uma coisa que eu posso fazer. Quantidade de bebida que está saindo nos bares. Porque aí eu consigo saber quantas cervejas, quantos drinks, quantas latas de não sei o que eu vendi ali. E eu consigo, talvez, por este número, saber que, de fato, foi a atração que teve mais pessoas presentes. Então ele vai fazer Pelo consumo. Pelo consumo. Então ele vai fazer uma comparação. Poxa, no show do Gilberto Gil eu vendi 10 mil cervejas. No show do Iron Maiden eu vendi 100 mil. Mas tem a ver com o perfil das pessoas que frequentam.
Então, Também. Sim. Por isso que é uma métrica imperfeita. que era o Sim. ponto que a gente chegou Por isso aqui. que é uma métrica imperfeita. É que, Isso vai te ajudar ele, é quantificável, tá ajudando ele ali a quantificar, é uma métrica que ele consegue medir, e aí por isso ele consegue dizer, esse daqui de fato é a atração que vai resolver meu problema no próximo evento, que eu vou trazer e vai ajudar. Entendi. Foi a maneira que eles encontraram ali no momento. Então você parte de um objetivo que ele pode parecer mais abstrato e não metrificado, mas eu uso uma métrica que está indiretamente ligado a isso para eu poder quantificar isso de fato. Exatamente. O objetivo, geralmente, ele não é quantificável. O objetivo ele é mais um problema que eu quero resolver. Ele é algo mais inspirador, motivacional ali para o time. O próprio John Doerr, ele coloca, né, que pode ser algo mais inspirador, motivacional, uma frase curta e simples do time lembrar e pensar por que eles estão fazendo aquela ação, começando sempre ali, por que estamos resolvendo, qual o problema que queremos resolver. Então o objetivo é mais isso. O que Nesse resulte, caso, ele precisa ser quantificado. Nesse caso, estou tentando montar o sheet inteiro aqui do OKR. Então, o meu objetivo seria trazer as melhores bandas para o próximo ano. Boa. Beleza? Isso aí. Então, ela é mais inspiracional, de fato. Para eu ter esse resultado metrificável, eu atrelo isso à venda de bebidas. Exatamente. E aí eu consigo ranquear e chegar no resultado de quais bandas trazer depois no próximo ano. Né? Exatamente, é Agora, isso aí. um ponto. Pegando esse teu exemplo aqui, usando um outro exemplo desconectado desse cenário. Um time de futebol. Um time de futebol determina um objetivo que fala, quero ganhar o Campeonato Brasileiro. Isso pode ser um objetivo dele ali. E aí ele vai ter que atribuir mais de um KR que podem, combinados, mostrar que ao longo do tempo você tem a chance real de alcançar aquele objetivo. Então, por exemplo, se eu tenho uma média no Campeonato Brasileiro de 2021 de cada time fazendo ali 2 gols por jogo, você pode determinar um KR que é a cada jogo eu tenho que marcar 3 gols. Isso poderia ser um KR. Subir talvez a minha taxa de gols de 0 para 3. Exato. Isso. Outro KR para complementar. Tomar no máximo 1 gol por jogo, sei lá. Ou não tomar gol a cada 5 jogos. Porque você vai ter um momento que tu precisa combinar KRs e não usar apenas um, com métrica perfeita ou imperfeita, seja lá o que for, mas combinar KRs para te aproximar do objetivo. Que Boa. dependendo do objetivo, ele pode ser mais complexo ou mais simples para ser alcançado. E aí vem uma provocação. Quantos KRs cabem para cada objetivo? É uma boa pergunta essa daí. O John Doerr, ele costuma dizer que se você tem muitos key results para você acompanhar, e eu vou citar bastante ele aqui no nosso podcast, porque foi ele que Referência, foi né? a referência, né, que popularizou. Embora não nasceu dele, né? Veio do Andy Grove ali, o CEO da Intel, que também paga um pau, admiro pra caramba. O cara fez muita coisa, tirou a Intel de 5 bi para 50 bi, se eu não me engano, né? Ele fez a empresa ser revolucionária com essa metodologia também. Mas o John Doerr, ele fala bastante, né? Que você pode ter no máximo ali 5 key results debaixo de cada objetivo. Se você está começando a trabalhar com isso agora, com a metodologia agora, talvez o ideal seja que você não passe de 2, 3. Por quê? Porque é difícil de você acompanhar esses números. Lembra que o propósito de tudo isso é empoderar o time e tornar a organização data-driven, ou orientada a dados. Se você já não tem o costume de acompanhar dados, se você não tem esses indicadores, imagina que você coloca 5, 6 métricas ali super desafiadoras de você encontrar esses números dentro da sua organização e medir e acompanhar ao mesmo tempo. Primeiro, que vai ser difícil de você levantar esses números. Segundo, se você não tem tanta experiência, você não vai conseguir dizer qual delas realmente melhorou ou resolveu o seu problema. Você colocou 5, 6 métricas ali e você não sabe dizer qual é a que de fato está impactando. Então, se você está começando, escolhe 2, talvez no máximo 3 ali, para você trabalhar, que é melhor e mais fácil de você acompanhar. E aí tem um ponto interessante. Pô, atingi todas as minhas KRs, mas não cheguei a resolver meu problema, não atingi meu objetivo. Construa uma nova KR. Trabalhe numa nova KR. O importante da metodologia é isso que a gente precisa entender. A gente não pode usar ela como um sistema de gestão apenas dentro da organização. A metodologia e o que o John Doerr ele fala bastante é para desafiar o time a pensar de uma maneira diferente em resolução de problemas. Então é aí que entra aquela questão lá do moonshot versus roofshot. O que é isso? É uma maneira de desafiar o time a pensar diferente. Se eu coloco, por exemplo, o time que quer ganhar o Campeonato Brasileiro ali, Série A, mas o time está na última posição, eu coloco que esse time ele vai ter que fazer 5 gols em cada rodada, sair de 0 para 5 gols em cada rodada. Aí é milagre.
Porra, mágica. É mais ou menos o que acontece com os Scrum Master por aí. O cara cota, o cara faz uma sprint, uma classe por dia. E o Scrum Master agora vai fazer 5, bicho. E esse time que talvez ele tenha a pior defesa do campeonato, é o que tá tomando pelo menos 4 gols por rodada, por jogo, é o time que também vai ter que ser 0 gols em cada jogo que ele participar. Cara, super desafiador, talvez impossível desse cara atingir. Mas o que isso vai fazer com esse cara? Vai fazer ele pensar assim, caraca, meu irmão, tenho que mudar alguma coisa muito séria dentro do meu time. Então vou ter que repensar toda a minha defesa. Quando ele não consegue aqui. nem pensar em algo viável. Ó, mas eu tenho uma polêmica aqui pra fazer. Agora, essa hora que a gente começa a encurralar o entrevistado, né, Vitão? A gente falou lá no começo que, dando exemplo de tecnologia, o meu KR não deveria ser produtividade do time, mas o efeito que isso tem. Não é o equivalente a eu falar que o cara tem que fazer X gols? Boa pergunta. Mas aí eu volto a pergunta pra ti no seguinte: o que é valor pro time de futebol? Eu Naquele vejo momento. diferente nesse caso. Porque o gol, ele é a chance mais próxima que tu tem de dizer, por uma quantidade, que você tende a ser campeão. Ou tende a ter vitória. Talvez o gol seja uma métrica imperfeita. O que ele quer acompanhar ali é o saldo de pontos que ele tá fazendo no campeonato. Sim, é. Pode Sim. ser isso. Mas como que eu vou acompanhar o saldo de pontos que eu tô Fazendo fazendo gol. no campeonato? Fazendo gol. Fazendo gol e não tomando gol. E não tomando gol. Mas olha só, isso que tu falou ali, tô intrigado. Porque se eu sou o último da tabela e eu tenho que, sei lá, né, se eu quisesse sair daquela condição para campeão, eu tivesse que marcar 4, 5 gols e eu sou o time que mais leva gol, existe ali uma necessidade de gestão sobre o contexto para virar e falar, cara, isso aqui eu sou incapaz nestas condições que eu tenho hoje. Que é o que tu falou. Então, sei lá, troca goleiro, troca técnico, troca estratégia, troca sei lá o quê. Nem sempre a empresa, vamos transportar isso para o cenário de tecnologia, nem sempre a empresa que está se ferrando vai ter ou tempo, ou dinheiro, ou condições, sejam elas quais forem, para mudar radicalmente esse jogo. E aí ela tem que definir um objetivo intermediário para ela sair da vala e depois definir um objetivo maior por um outro período. Então, a gente trabalha com quarters ali dentro do jogo. Aí tu fala assim, não, o meu primeiro objetivo aqui, que vai ter alguns 3 KRs, o que eu posso fazer? O meu objetivo é sair da zona de rebaixamento. Que é um objetivo 1, que depois de X tempo alcançado por KRs acompanhados, monitorados, você vai e desenha outro objetivo, que agora é no próximo quarter. Eu nem sei quanto tempo dura o Campeonato Brasileiro. Tô dando exemplo de futebol, mas eu nem acompanho nada, tá? Mas tá bom o exemplo, segue aí. Mas aí o próximo quarter é, como é que eu consigo me qualificar ou me classificar para, acho que é Sul-Americana, ou Libertadores, ou sei lá o quê. Tá um pouquinho longe ainda, mas é por aí. Então é isso. Aí você vai progredindo por quarter até tu chegar a um objetivo maior. Né? Essa é a lógica, inclusive, de uso de OKRs, te permitir flexibilidade, adaptabilidade, adaptação diante de períodos menores de planejamento e execução. Só que qual é a bagaça? Tu começa o campeonato, tu começa projetando a visão lá da frente, mas tudo saiu errado no início e por isso nos 5 primeiros jogos tu já tá na zona de rebaixamento. Ou sei lá, 10 primeiros jogos, já tá na zona de rebaixamento. Aí o jogador olha aquela OKR e fala, ele já desmotiva. desmotiva. Fala, não vou alcançar essa bagaça. Tá fora da realidade. E aí, cara? Você aperta o botão vermelho daquela primeira série de KRs e fala que o meu objetivo inicial, meu primeiro, lá atrás de tudo, vamos ser campeão. Mas tudo dá errado. E aí, tu para aquele quarter e fala assim, botão vermelho, vamos repensar o objetivo. E aí... Porque no Scrum tu para a sprint. O PO aperta o botão vermelho na sprint se tudo mudar por alguma necessidade de mercado, sei lá o quê. E aí que entra o que a gente abriu o nosso bate-papo aqui conversando. Não é mais o modelo mental de Fayol. Boa. Não é mais o modelo mental de Trucker, que a gente trabalha mais. Não é mais o modelo mental Fordista que a gente está usando. A gente é trabalhador do conhecimento. Errar faz parte do jogo. Tomar gol faz parte do jogo. Não ter o melhor time porque alguém está lesionado, porque alguém está machucado, porque o técnico está em briga política com a diretoria, faz parte do jogo, infelizmente. Então pode acontecer. Mas lembra que eu falei que a metodologia é sobre empoderar as pessoas e desafiá-las a pensar de maneiras diferentes. Então, tornar a organização data-driven através dos seus erros. Números também mostram quanto que você está errando e o quanto que você precisa mudar.
talvez da sua forma de trabalhar, da sua forma de pensar, ou do seu investimento, ou do que você está fazendo para resolver um determinado problema. Te deixa mais perto de resolver do que o seu feeling. E aí é lógico que tem um feeling que tem que ser considerado também, porque pessoas que estão em papéis muito estratégicos da organização, ou pessoas que estão ali como Product Marketing ou Product Manager dentro da organização, eles não estão à toa naquele cargo. O cara, ele entende do que ele está fazendo também, tem o feeling dele que pode ser contado. Mas o número, ele te ajuda a errar menos. O número, ele te diz, pô, cara, ó, nessa situação que você colocou do jogo de futebol, meu objetivo a longo prazo era ganhar o campeonato, mas eu já comecei tomando 5 gols aqui, sendo o último da tabela. Opa, alguma coisa eu preciso repensar. E aí, esse preciso repensar dentro de OKR são as minhas cerimônias de check-in, que eu tenho que estar sempre fazendo e acompanhando. E o time tem que ter liberdade, sim, de mudar aquele número. Se ele está sentindo que vai levar a desmotivação, se ele está vendo que ele não vai alcançar, ou se ele está vendo que nem é o número certo para resolver aquele tipo de problema. Então, ele tem que ter essa flexibilidade. Mas aí, novamente, muda a nossa forma de pensar, porque quando a gente coloca um key result, e isso talvez seja um erro dentro das organizações hoje que eu já participei e eu vi, a gente coloca esse key result como uma meta. E atrela essa meta geralmente a algum incentivo perverso como um resultado financeiro ou bônus, alguma coisa de alguém. E aí eu nunca posso mudar aquilo, porque se eu mudar, significa que o time é mole, o time é soft, o time não está comprometido, eu estou facilitando a vida deles e não sei o quê. Quando na verdade não. É tentativa e erro. O próprio John Doerr, ele fala no livro dele que você vai passar por 3, 4 ciclos até você aprender a usar a metodologia da maneira correta, a colocar os números corretos ali. Google, quando fez a Joy Venture ali com o John Doerr e começou a utilizar para o Google Chrome, errou várias vezes até acertar a usar a metodologia da maneira correta. Então, o erro para o trabalhador do conhecimento hoje, ele é importante. Só que, novamente, a gente é incentivado a não errar. Sempre, em todo o ciclo de hábito e comportamento cultural que a gente tem dentro da nossa sociedade, o erro não é aceitável. Tira 2 em matemática na escola para ver. Exatamente. Desde da infância você é condicionado a isso, né, cara? Cara, Ó, eu já contei, eu não sei se eu já contei aqui no PPT no Compila, que eu tirei nota vermelha em matemática e minha mãe queimou minhas figurinhas dos Cavaleiros do Zodíaco. Nunca contei isso? cara, não acredito. Ela pegou uma panela, ligou o fogão, vem cá, moleque. Meteu a Nossa, panela em cima do fogão, Isso ligou o explica fogo muito e jogou. sobre você hoje. Não são trauma cruel. Cara, mas esse é um exemplo muito legal, porque pega lá, sei lá, não tô dizendo que tá errado também, mas você pega um aluno que não foi muito bem na escola, que tirou só nota vermelha. Tá no ensino médio ali, no 9º ano e só tirou nota vermelha. O que vai acontecer com ele no final do ano? Vai reprovar, né? E aí, ele vai fazer de novo a mesma coisa que ele fez um ano inteiro, as mesmas matérias. Não que tá errado, talvez ele não aprendeu mesmo, talvez ele falhou, mas por que ele falhou? Será que é porque talvez ele tenha algum problema de saúde, um déficit de atenção, alguma coisa, e talvez a forma de ensino para esse cara não foi o ideal? Será que esse cara tá com um problema dentro de casa e aí a instituição de ensino poderia ter provido alguma coisa para esse cara, para ele conseguir aprender? A gente tem que gravar um episódio sobre educação. Então, assim... Como encaixar isso aqui eu não sei, mas é polêmico. E aí isso também vai para a empresa. Cara, você não subiu a release, você não entregou o produto, você não atendeu a data aqui do cronograma. A data estava cravada aqui, eu coloquei no PPT, compilou, tá aqui, ó. Já era. Já era. Tá na pedra. Tá na pedra, tem que aceitar essa data. Não, por quê? Porque aí o time ele não tá aprendendo com os erros dele. E aí o número, em vez de ser um incentivo para ele melhorar, progredir, aprender e evoluir, tá sendo um incentivo perverso pro cara pensar assim, nunca vou me desafiar a pensar diferente. É que o problema é que, pelo que você tá colocando aqui, Douglas, não é simplesmente estipular uma meta e chegar no final e falar cumpriu ou não cumpriu, né? Mas essa métrica ela deve ser acompanhada para que você faça a correção do que está acontecendo de errado durante o processo. Não é simplesmente uma linha de largada e linha de chegada, né? Então, você acompanhar essa métrica e falar, pô, não tá legal, ou como o exemplo do time, né? Pô, eu tinha o objetivo de ser campeão. Já cheguei e perdi as 4 primeiras partidas. O meu número na posição do campeonato é uma métrica que vai validar se eu vou ganhar ou não.
Então, no meio do campeonato, eu tenho que chegar e tomar alguma ação, juntar o time, falar, galera, essa métrica tá uma bosta, a gente vai ter que mudar. Então, tem que tomar alguma ação em relação a isso, né? E aí entra um conceito muito legal, que é o conceito de Leading versus Lagging Indicator, né? Que a Amazon hoje usa o conceito de Input e Output Metrics, né? Baseado no conceito de OKR também, ela usa isso. O leading é aquele que enquanto a coisa está acontecendo, você consegue medir, acompanhar e talvez fazer ajustes. Então, pegando de novo o exemplo do jogo de futebol. Hoje em dia, através do VAR, tecnologia, tudo, a gente consegue acompanhar em tempo real a performance do time. Posse de bola, passes errados. Vamos chegar lá. Que essa era uma das provocações polêmicas. Diferença. Eu tava aguardando aqui na mão. Essa ia pro final, Eu né? ia falar, cara, e onde é que entra os KPIs essa porra toda? Vamos chegar lá. Isso daqui é uma coisa que você consegue acompanhar on time. Você consegue pegar isso daqui e ver performance do time, passes errados, posse de bola, performance do jogador, melhor jogador da rodada. Isso daqui você consegue acompanhar on time. Isso que você está acompanhando on time pode ser seus Key Performance Indicators. O que pode acontecer no meio do caminho? Eu percebi que a posse de bola do meu time é muito baixa. Se a posse de bola do meu time é muito baixa, provavelmente eu não vou conseguir fazer tantos gols como eu deveria fazer, porque eu tenho menos tempo a bola no meu pé. Aí, vou botar uma polêmica. Tudo bem, a bola tá pouco tempo no meu pé, mas quando eu pego a bola, eu tô no campo de ataque e normalmente eu sofro falta. E eu marco o maior volume de gols fazendo falta, com falta. Esse é o Dev dando desculpa na dele já. Não, eu só tô querendo falar que é um conjunto de KPIs. Mas aí vamos voltar ao seguinte. Se você faz mais gol de falta, significa que talvez você já tá atingindo seu key result original ali, que era fazer mais gols. Exatamente. Então, não é uma coisa que você precisa acompanhar agora. Não é um problema que você tá tendo. Mas saber Saber que é importante. eu faço gols de falta e isso é a minha estratégia, me ajuda talvez até melhorar para que mais jogadores batam faltas de várias partes do campo, por exemplo. Ou que você treine mais falta ali, Treinar com um mais jogador falta. específico, que é a sua entrega. Mas aí isso daí tudo é muito legal e muito interessante, porque se a gente pegar o Key Performance Indicator, geralmente é o indicador que eu consigo ter um time ali na mão e ver se ele realmente está mexendo ou não. E enquanto está acontecendo a situação, eu consigo acompanhar. É o Lead Indicator. O lagging, talvez ele é um indicador que eu vou influenciar depois que passar um tempo, depois que eu tomar uma ação. Só que se eu tenho um lagging, por exemplo, eu quero ganhar o campeonato e eu só vou saber se eu ganhar não sei quantas rodadas aqui. Cara, é um lag muito longo esse daqui. Vai ter passado o campeonato inteiro, talvez, até eu saber se eu vou ganhar ou não. Então, talvez esse não seja um lag ideal para eu colocar ali no meu key result. Talvez eu deveria ter um leading ali no meu key result sendo acompanhado. E aí que entra esse ponto que às vezes as empresas se confundem. O que é o KR, o que é o KPI? Pode ser que em um determinado momento, para aquele time, aquele Key Performance Indicator ele seja tão importante, ele gere tanto valor e tanto benefício para a organização, que ele deixa de ser um KPI e naquele momento específico ele vira um Key Result. Entendi. Cheguei ao ponto que ele deveria chegar Isso de é qualidade, de valor. Bacana. Ele pode voltar a ser um KPI. Maneiro, isso é legal. Então, essa é a diferença que a gente precisa ter. Primeira coisa, projeto não é meta. Projeto não é Key Result. O Key Result, ele tem que ser metrificável. E ele tem que gerar valor. E aí entra aquela discussão que a gente teve antes. Valor é algo muito intrínseco de cada organização. Então, essa métrica, cara, ele... Deixa eu ver se eu entendi. Que eu sou dev, velho. Eu sou de exatas. Calma lá que eu chego lá. Eu tenho um objetivo. Para cada objetivo, eu tenho que ter uma métrica. E essa métrica, ela pode ser um KPI ou pode ser um desses outros indicadores que você colocou necessariamente ou não? Não, na verdade, assim, você tem um objetivo, que é o O do OKR, que é o problema que você quer resolver. Beleza. Até aí, tô acompanhando. Inspiracional, audacioso, curto. É importante ser delimitado por um período de tempo também. Não dá para ser um problema que ele vai ficar para sempre ali e eu nunca vou resolver ele. Se é isso, tem que ter uma janela de tempo. Tem que ter uma janela de tempo para resolver esse problema. Então, tem que ser inspiracional, curto, delimitado pelo tempo ali e ser possível de ser atingido, de resolver aquele problema. Beleza. Se é um problema que eu não consigo resolver, cara, talvez não seja o problema ideal para eu focar hoje. Se não está no meu poder resolver esse problema, atingir esse objetivo como time. Desce para o Key Result.
Key Result, resultados-chave que estão gerando os benefícios para resolver o meu problema. Beleza. E aí, o que acontece? Dentro do Key Result, você pode ter métricas que são imperfeitas, que dizem para você se você está indo na direção, só que talvez não com tanta qualidade assim, e aí você tem que trabalhar para ter uma melhor métrica. Né? E você pode ter abaixo do Key Result, monitorando ali com o seu time e acompanhando, métricas de performance que são os seus KPIs. Em determinados momentos, pode ser que um KPI ele se torne tão relevante para uma organização, tão importante para gerar determinado benefício, que eu vou querer colocar ele como um Key Result. E aí, naquele período de tempo, aquilo é um Key Result, que até eu atingir a janela de X para Y daquele Key Result, ele fica ali. Atingir, me levou para mais perto de resolver o meu problema? Posso tirar ele daqui? Pode. Ele volta a ser uma métrica que eu estou acompanhando ali. Traduzir isso para uma aplicação digital, talvez um e-commerce, vai. Meu objetivo, me tornar líder de vendas de determinado produto em X período de tempo. Isso, beleza. Em 6 meses. Isso. Tá. KR. Eu quero... para isso acontecer, um KR é vender, sei lá. Ou aumentar em tantos por cento o ticket médio. Boa. Acho que cabe bem. Aumentar, aí vamos combinar com mais um. Aumentar em tantos por cento o ticket médio e... Diminuir meu churn de usuários aqui de X para Y. Ou usuários que fazem turnover da minha plataforma que desligam aqui de X para Y. Beleza. Tá bom. Já tá aí um volume. Um KPI que poderia ser acompanhado, a um conjunto deles, seria através de um Web Analytics que vai monitorar, por exemplo, a quantidade... o DAO, quantidade de usuários ativos diariamente dentro do e-commerce. E aí você pegou um exemplo que está inclusive no livro do John Doerr. É? Que é o do Google Chrome. Prazer, John Doerr. Sacanagem. Porra, que ele modesto. Colocava lá no objetivo dele. Ser o melhor browser web. Era o objetivo dele, ser o melhor browser web. Naquela época que só existia o Internet Explorer. Para os mais nerdzinhos igual eu, existia o Opera e o Safari. Convenhamos que estava fácil nessa época, né? O Internet Explorer e Opera, velho. Nossa. Não, o Opera era bonzinho, vai. Vamos ser... O Opera era pesado, mas era bom. Era bonzinho. Né? Era o que existia. E aí eles falaram, pô, temos que lançar o melhor browser do mundo. Como vamos quantificar isso? Atingir de 0 a 50 milhões de usuários. Só que como se eu sei que eu estou atingindo 50 milhões de usuários aqui? Aí eles começaram a acompanhar alguns KPIs. Taxa de download, taxa de instalação, taxa de desinstalação. Para que tenhamos êxito na aplicação dos OKRs, sempre precisamos de KPIs? Não necessariamente, mas eles facilitam muito. Porque, geralmente, uma métrica sempre está relacionada à outra. É difícil de você acompanhar uma métrica pura, ela sozinha, isolada. É o mesmo caso que você falar, sei lá, uma confusão muito grande que tem. Melhorar a experiência do meu usuário. Como que eu faço? Vou subir meu NPS de 30 para 75, que é uma média de mercado. Todo mundo acaba colocando esse Key Result como uma métrica ali que está gerando benefício. Só que o NPS por ele sozinho, ele diz que você de fato está entregando uma melhor qualidade de experiência para o seu usuário? Provavelmente não, porque o Net Promoter Score é o momento que o usuário teve interação com um determinado pedaço da sua jornada ali e se naquele momento ele ficou feliz ou não. Sim. Pode ser que naquele momento que ele fez a avaliação, estava voando, você estava com um auto-scaling ativo ali na sua plataforma, vários servidores ligados, e foi rapidão para o cara fazer, e ele colocou uma avaliação super boa lá. Não, e às vezes o cara tá feliz por outros motivos, teve uma experiência bosta, pegou uma promoção, o produto chegou rápido, aí, pô, foi bom. É verdade. Mas ele pode ter tido uma experiência merda para comprar. Exatamente. Não significa que você vendeu a melhor experiência só o NPS. E só a métrica indireta? Na verdade, a gente Ou acaba... é só uma métrica bosta mesmo? Na verdade, a gente acaba usando ele da maneira errada, né? Não é uma métrica nem indireta, porque se a gente usar o Net Promoter Score para aquele momento, entendendo a jornada naquele momento, ele é uma métrica direta. Ele está falando da jornada naquele momento. Uhum. Mas, se a gente usar ela só para falar de experiência como um todo, talvez ela não seja a melhor métrica. Aí eu posso ter outras métricas por trás que estão me dizendo se de fato é a melhor experiência ou não. Aí você pode ter métrica, por exemplo, de navegação, etc. Se o cara está tendo facilidade ou não, quantidade de cliques que ele está usando para finalizar a compra, etc. Exatamente.
Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Cara, essa conversa aqui chegou num ponto, porra, muito legal, porque a gente trouxe vários exemplos, desde o futebol, agora navegador e afins, né? E a gente conectou a relevância de KPIs para os OKRs. Ótimo. E a gente viu variações, não é uma coisa que é um cardápio com um conjunto de métricas padrão que tu sai replicando para todos os casos. Então, como eu determino os tipos de KRs. melhor, vamos do início. Como é que eu determino um objetivo? Como é que eu determino? É num plano estratégico? É por exemplo, é numa meta das. Agora você tem Agora, né? A gente está, já 1 ano depois de lançado o novo guia do Scrum. O Scrum traz agora uma percepção de que. Percepção não, um fato. Vou lançar uma sprint, vou fazer sprint planning. Eu tenho que definir a meta da sprint. A meta da sprint é um objetivo, por exemplo, que poderia ser desdobrado de algo muito maior, vindo de um plano estratégico. Posso ter KRs conectados, que não são features épicos ou histórias, nem volume disso, mas é benefício. Posso ter indicador, beleza, legal. Cara, como é que eu determino? Posso dar um Tem exemplo? cerimônia? Tem dinâmica? Boa, eu sei porque eu já fiz assim, tá? Mas como é que é na real? Dá um exemplo. Inclusive isso puxa aquele ponto que eu falei lá de como isso desdobra do Perfeito. nível alto para baixo. Boa. Eu sou o presidente do clube e eu coloco um objetivo. Precisamos dobrar a nossa arrecadação de patrocínio. Beleza? Boa. Como que isso se desdobra até a meta do time de vencer o campeonato? Porque uma coisa leva a outra. E a gente tende a ter esse raciocínio de efeito em cascata entre as métricas, como você falou no começo. Eu tenho o objetivo da companhia, tenho os objetivos das áreas, que chega naquela coordenação, chega no objetivo do cara. Então, se eu sou o presidente do clube, falo, quero dobrar a quantidade de arrecadação de patrocinador, eu levo a crer que se o time é mais vencedor, tem mais exposição, eu vou ter mais atratividade, vou ter mais patrocinadores e posso ter isso como um resultado chave para conseguir dobrar a minha arrecadação. Em que momento isso chega lá do time e fala, galera, o objetivo é ganhar o campeonato? Boa. Aí entra uma coisa muito legal que eu acredito muito e às vezes as pessoas acabam achando que é abraçar a árvore. Que é começar pelo porquê. Qual que é seu propósito? Qual que é a sua missão? Então, tudo na nossa vida, quando a gente vai fazer, tem um propósito, tem um porquê por trás. Cara, recentemente eu tirei a habilitação de moto. Eu queria muito, eu sempre tive esse sonho, nunca pude fazer, morava na casa dos meus pais, meu pai falou que se eu tirasse com 18 anos eu ia me expulsar de casa. Recentemente tirei a carteira e já... Hoje é o dia dos traumas de infância nesse episódio. Tu já viu. e fui pras cabeças, cara. Comprei moto esportiva, comecei a correr com moto esportiva, corri em autódromo e tudo. Fiz curso de pilotagem. Por quê? Era um propósito meu, era um sonho. Ao contrário meu. de mim, né? Ele foi lá e fez. Eu nunca mais comprei figurinha. Pois é. Cara, agora você é adulto, você ganha bem, você pode comprar todas as figurinhas dos Cavaleiros do Mas, Zodíaco na banca. vamos fazer um link com vida saudável, com aquele outro episódio. Sim. Você não quer só ficar shapeado. Você tem um propósito por trás disso. Tem. Quando você falou do propósito, eu pensei exatamente nisso, cara. Por exemplo, Por que eu tô treinando? você teve uma situação dessa, né, cara? Por que você mudou seu estilo de vida e tem uma vida saudável hoje? Seu propósito era ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Por quê? Pessoas hoje contam com você. Uhum. Tem seu filho, tem o todo amor um da sua contexto. vida aí, tem tudo por trás, cara. E isso faz com que você se motive e tenha um propósito de alcançar missões ali para você, de fato, ter uma vida mais saudável. Organizações também são assim. Organizações, eles deveriam ter um propósito por trás e conhecer por que eu existo. Até Por que porque que eu tô aqui? organizações são feitas de pessoas, né? Exatamente. Então, o Google, por exemplo, o propósito deles é organizar os dados do mundo. Eles têm um propósito por trás da existência do Google.
E aí todos os produtos dele, sejam produtos digitais ou outros, miram neste propósito. E aí eu acabo colocando missões ali no meio do caminho, problemas que eu preciso resolver para me levar para mais perto daquele propósito. Então, respondendo uma primeira parte da sua pergunta, como que eu começo? Qual que é o seu propósito como organização? O que você quer oferecer, seja para o mundo, para as pessoas, para os seus próprios colaboradores ou para você mesmo? Não é errado uma organização ter um propósito para ela mesma. Pode ser que não seja algo inspirador para a humanidade, mas pode ser que para ela seja super legal e tudo bem. Então, conheça primeiro o seu propósito. Depois que você conhecer o seu propósito, daí você começa a definir quais problemas eu tenho para chegar mais perto daquele propósito. Eu tenho problema A, B, C e D. Pô, esses daqui poderiam ser os objetivos a nível estratégico que eu preciso resolver para conseguir chegar mais perto do meu propósito. Beleza. E como que eu resolvo esses problemas aqui? Quais benefícios eu gero resolvendo esse propósito? Esses daqui são meus key results e aí entra naquela discussão que a gente fez de várias métricas que podem existir aqui para você acompanhar. Leading Lead Indicator, KPI que vira KR, métrica imperfeita, tudo isso que você pode usar. Beleza. Isso definido, e aí você já está num nível de maturidade maior dentro da sua organização no uso da metodologia, e você de fato quer desdobrar de cima para baixo, você de fato vai dar autonomia e empoderamento para os times decidirem como que eles vão contribuir para resolver com aquele seu problema e quais atividades, ações eles vão poder fazer, porque não adianta nada você também chegar na organização e fazer um top-down ali e falar, nosso problema é esse, eu quero que todo mundo contribua com isso. Não, você não vai motivar o time, né? Isso claro dentro da sua organização, aí você começa a fazer o cascateamento. Poxa, esse daqui é um problema gigante da nossa organização. O problema gigante da nossa organização é que os clientes não confiam na nossa marca. Para gerar mais confiança na minha marca, eu preciso reduzir de X para Y o número de reclamações no Reclame Aqui. Eu preciso ter menos processos judiciais aqui na minha marca, reduzir de X para Y aqui por mês o número de processos e reduzir de X para Y aqui o número de reclamações no Procon da minha marca. Isso daqui talvez mostre que eu sou uma marca mais confiável e a galera vai aprender a confiar mais em mim. Beleza. Eu como área digital agora, eu como área de tecnologia, eu começo a perceber que uma das coisas que faz ser um grande problema a confiança na minha marca e aumentar tanto o número de reclamações é que a minha aplicação ela fica fora toda semana pelo menos 3 horas. E é bem na hora que o cliente está querendo acessar para fazer uma coisa muito importante para ele. Aí você vai trabalhar o KPI de disponibilidade, etc. Boa, mas aí eu como área de tecnologia, talvez eu poderia colocar qual o problema que eu quero resolver aqui. Você transforma isso num objetivo. Isso eu posso, inspira, eu o KR posso, de um outro inspira um objetivo. Eu posso resolver aqui o problema de aumentar a disponibilidade da minha plataforma. Melhorar a disponibilidade da minha plataforma. Isso, por sua vez, vai desdobrar em key results daquela área. Para atingir aquele objetivo. E aí, provavelmente, isso desdobre para algum time trabalhar também. Isso significa que todo time precisa ter esse desdobramento aqui? Todo time precisa ter, baseado lá na estratégia, os seus objetivos com KRs, com os seus objetivos e KRs embaixo? Não necessariamente. E aí entra uma outra coisa que a gente precisa aprender. Lembra na escola quando a gente ia, que a gente comprava aquela paçoquinha ou que você comprava alguma coisa e seu amiguinho pedia, você falava, não, é meu? E aí a nossa mãe chegava pra gente e falava, filho, você tem que aprender a compartilhar, você tem que aprender a dar, a dividir. E aí a gente, com muita relutância, falava, pô, mas era só meu esse doce, mas eu vou dividir. Bom, tem que dar, né? Tem que dar, fazer o quê? Compartilhar. OKR compartilhado. Existe, funciona. Mas quando funciona? Quando tá todo mundo tentando trabalhar o mesmo problema, com os mesmos tipos de benefícios para serem gerados, sem incentivos perversos, sem cada um pelo mesmo propósito. Ligados pelo mesmo propósito, sem incentivos perversos ali no meio. Então, pode ser, por exemplo, que essa área de tecnologia compartilhe key results com um time de operações. Pode acontecer. Pode ser que ele compartilhe OKRs com o time de operações, porque não vai ser uma ação individual de tecnologia que vai resolver esse problema. Pode ser que ações em conjunto de tecnologia e operações melhorem a disponibilidade da plataforma. Ou pode ser que uma área, por exemplo, que sofre muito, e até lá no Agile Trends eu conversei um pouco com o pessoal dessa área e eles comentaram, é a área de dados, né? Porque produtos de dados hoje em dia a galera não enxerga como um produto mesmo, né? Só enxerga como um número que alguém está gerando e pior. Algumas áreas veem o dado como uma cobrança, um número que está escancarando na minha cara o meu erro. Isso,
toda a área de dados hoje ela ainda é muito tratada como gerador de report. É É o isso cara que aí. vai mandar o relatório que vai me fuder. É isso aí. Pô, será que eu preciso ter um KR ou um objetivo específico para a área de dados? Não. Entenda qual o problema que você quer resolver e talvez essa área de dados pode estar trabalhando junto com você para resolver um Compartilha. problema maior. Compartilhar. Faz todo sentido. Acho que essas áreas que são correlatas a produtos digitais, elas são muito... Isso que você está falando faz muito sentido em como as organizações hoje estão se organizando, inclusive com ágil. Sim. Porque aí você vai ter os squads, você vai ter os capítulos, as guildas, e tem sobreposições nesse mundo, né? Então você tem gente de um capítulo, por exemplo, um capítulo de infraestrutura, um capítulo de dados, que você vai ter gente em todos os squads, ou na maior parte dos squads, né? Então se você quer dar um objetivo para o time de dado, ele vai ser, por consequência, atrelado a algum produto, porque o time de dado não trabalha com dado que não seja de um produto. Tem uma sobreposição tanto de pessoas quanto de objetivos, né? Não tem como ser diferente. E aí entra uma coisa muito importante, que a gente começou falando que era simples, né? O objetivo é isso, o KR é isso. Pô, pareceu que era simplesão, né, de usar. Eu sabia que não era, mas Mas entra numa complexidade. parece. Quando você começa a falar, não, Eu acho que o objetivo. simples é diferente do simplório, né? É. O Leonardo da Vinci dizem que essa frase é dele. A simplicidade é a sofisticação máxima. Porque, cara, o ser humano tende a querer dar complexidade às coisas. E aí sai Boa. cagando. Continua aí que eu tenho uma outra polêmica aqui. Cara, a gente precisa tomar muito cuidado nesse meio do caminho com os incentivos perversos. Porque Era sobre isso. Por que acaba acontecendo? A área A, geralmente, ela tem um tipo de incentivo, enquanto a área B tem um outro tipo de incentivo. Silos direcionando os incentivos. Exatamente. Então, o que acaba acontecendo? A área A, talvez a área de tecnologia, está pensando justamente naquilo que a gente comentou. E, pô, como que eu aumento a minha disponibilidade? Aumentando o número de releases aqui, colocando mais feature no ar, resolvendo os bugs, colocando esses bugs rapidão no ar. A área de operações tem um outro incentivo, que é como que eu aumento aqui a disponibilidade. Vou falar que a culpa é de tecnologia, vou dar um desconto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer Posso aquilo. dar um exemplo clássico e tenho certeza que o dev e o time técnico também vai se espelhar nisso? Muitas vezes o time de tecnologia, de infra, DevOps, etc., tem muito essa KR de manter 99,99 de disponibilidade, beleza? Aí o dev, o arquiteto que está dentro do time, ele tem ali, junto com o squad, junto com o PO, aquela responsabilidade de cumprir as sprints, as releases, etc. Muitas vezes você tem um roadmap de tecnologias. Fala, ô meu amigo PO, é o seguinte, a gente vai subir essa parada desse jeito pra gente testar o MVP, mas, cara, não dá pra botar mais de 10 usuários aqui, beleza? Vamos fazer um beta aqui e depois a gente tem que voltar e resolver os débitos técnicos pra essa parada ter escala. Comum isso acontecer. Até porque dentro do ágil você não vai fazer um desenvolvimento muito longo sem validar se a ideia funciona, né? Então, cara, beleza, amarra dois fiozinhos aqui, funcionou, a gente volta e faz o bagulho direito. Aí o que acontece? Esse PO, ele tá num outro silo que ele tem outros objetivos de negócio. E o cara de tecnologia aqui, ele tá com, pô, isso aqui tem que ter escala, isso aqui tem que ter disponibilidade, etc. Aí acabou aquela release, o cara fala, ô, Pio, beleza, ó, funcionou a ideia, agora vamos botar na release lá pra voltar e resolver aquele problema que a gente fez nas coxas, vamos fazer um refactor ali, vamos resolver aqueles débitos técnicos. O cara já tá com a cabeça em outras features. E aí o cara fala, mano, não vou voltar lá não, tá funcionando, deixa lá, volta, agora temos outros objetivos aqui. Isso a longo prazo, a médio prazo, vira um castelo de cartas. Exatamente. Porque você vai ter um produto bosta de tecnologia cheio de débito técnico, cheio de trade-offs. Desmotivando o seu dev. Exatamente. E aí, aí, num determinado momento, você não vai conseguir mais entregar feature de negócio, porque aí começa a cair problema de experiência, começa a ter problema de confiabilidade, você começa a ter um produto ruim. Por isso que é ruim você ter essas duas visões com objetivos que são completamente diferentes, sim, né? Sim, sim. E a questão do incentivo perverso também é porque aí pensa no seguinte, eu tenho esses silos de comunicação, eu tenho esses silos, cada um olhando para o seu próprio umbigo ali, cada um olhando para o seu próprio problema, e é uma frase que é muito comentada, né? Métricas moldam comportamentos. Então, o que é a tendência da pessoa fazer? Ferramenta de backlog, vou cadastrar aqui na planilha Excel, quando eu estiver pertinho do momento de desenvolvimento, eu cadastro ali, que aí eu falo que eu demorei 5 dias para desenvolver, demorei 10 dias para desenvolver. Não foi todo esse tempo, não. A release,
vou fazer o seguinte, eu vou subir essa release com feature flag. Porque não tá 100% ainda a solução, mas para falar que eu não tô estocando o código aqui, eu vou subir com o feature flag aqui, Depois vou deixar desligado, depois eu só mudo a chavinha ali, Depois eu eu ligo. dou um true no banco ali, ó. Já era. Boa. E quando pagamento de bônus tá alinhado a KRs individuais? Aí é um problema bem complexo, porque a gente está mexendo, o Management 3.0 fala muito sobre isso, com uma motivação extrínseca ali, que é grana, Exato. dinheiro. E vamos ser sinceros, no Brasil hoje em dia, não sei se você vai ver esse vídeo daqui 10, 20 anos aí no YouTube, mas meu amigo, 2022 o Brasil não tá para armadores não. Não tá viu? fácil não, hein, galera. Você do futuro, foi foda 22, viu? Caceta. Cara, olha, eu quase vim de moto pra cá na chuva em vez de vir de carro, porque a gasolina não tá dando pra manter, não. Tá foda. Mas aí, grana é um problema da sociedade, cara. Grana é uma coisa que todo mundo precisa pra viver, pra se sustentar, pra ter seus momentos de lazer. E aí imagina que você fala pra uma pessoa, ó, tá vendo esse seu incentivo aqui, ó? É baseado em grana. Você tá mexendo com uma motivação extrínseca muito poderosa ali da pessoa. Será que a pessoa de fato vai se inspirar a desafiar, a errar? Você está mexendo no bolso. Você está mexendo em algo que talvez ele use para sustentar a família dele, que é muito importante. Então, tem uma historinha bem legal, rapidinho para contar aqui. O Felipe Castro, que é uma das referências no Brasil também em OKR, ele conta, né, em um dos treinamentos dele. Ele fala uma historinha que talvez não é nem verdade, mas ele conta que lá na Índia tinha um volume muito grande de cobras. E aí o exército inglês começou a falar que todo mundo que capturasse uma cobra e matasse ganhava $100 para reduzir o volume de cobras. O que o indiano fez? Ele começou a criar cobra. Porque ele sabia que se ele criasse, matasse e levasse lá pro exército, ele ia ganhar $100. Ao invés de reduzir o número de cobras, o que aconteceu? Dobrou, porque o cara começou a criar cobra para ele matar a cobra e mostrar lá. Aí você leva essa metáfora, ou situação real, enfim, para dentro do mundo corporativo, você vai ver um monte de gente criando situações que são problemas para vender solução. E no fim das contas não está resolvendo nada. Exatamente. Está gastando energia. Aí você fala, pô, mas o meu bônus foi incrível esse ano, meu bônus foi alto. Isso, eu botei um monte de dificuldade pra uma galera e depois eu resolvi. Eu sou um ótimo funcionário. Mas será que era uma dificuldade mesmo no início? Será que era um problema que eu precisava focar no início para resolver? É porque, cara, dinheiro todo mundo precisa. A gente cansa de ver estímulos, inclusive no Brasil atualmente. Só abrir um Instagram, cara. Você vai ver lá um monte de gente te ensinando a ganhar dinheiro. Sobre fazer investimento. Sobre, enfim, lidar com isso e falar, cara, dinheiro é bom. Não tem nada demais você desejá-lo. Então, se você pega que no mundo corporativo, dentro de um cenário especificamente de tecnologia, você vai encontrar pessoas que estão sendo bem remuneradas, podem ser mais ainda bem bonificadas. E desde que haja um cumprimento de objetivo individualizado, para mim você se torna escravo de um sistema que não está olhando para o benefício do todo. Então, KRs compartilhados se torna uma falácia. Sim. E aí é aquilo, né? Você Aí aumenta... isso vira um corte, hein? Cara, Você é um conflito aumenta- de gestão, né? É. Porque se você, a metodologia, ela é um caráter coletivo ali, né? Pô, se você tá usando o KR e você paga o bônus do cara por um objetivo individual, fica incongruente, né? Ou pior ainda, né? É muito comum no nível de times ali, no nível de squads, a empresa ela pegar um total cash ali e falar, esse valor aqui, sei lá, X mil ou X milhões, é do time, tem que dividir entre o time. Então o time já tem um valor ali que vai ser dividido entre eles como bônus. Só que aí, para esse valor ser dividido entre eles como bônus, tem as avaliações individuais de cada um ali, as metas individuais de cada um, que pode ser as KRs de cada um ali, e a avaliação do amiguinho. Aí o que eu acabo fazendo? Vitão é meu amigo mais que o Wellington. Vitão, vou te avaliar bem, vamos colocar a mesma coisa aqui, ó, na nossa meta. Aquela aqui de breja, KR. nós recebe mais, paga aquela cervejada. E aí eu falo com força você, a Alinho, parada. você e eu recebemos mais e deixamos o Wellington aqui sem ganhar a grana da breja dele. Cara, Então, é impressionante como o ser humano fode com qualquer coisa, né, velho? Porra. mas porque é um incentivo perverso. E o próprio John Doerr, ele fala no livro dele que talvez atrelar métricas a resultados financeiros pode tornar um incentivo perverso.
O Peter Drucker, em um vídeo bem antigo dele, na verdade o Andy Grove, num vídeo bem antigo dele, de um treinamento que ele deu na Intel, ele fala assim, a metodologia é simples, a metodologia é sobre pessoas. Ele fala isso. Na verdade, acho que tudo que a gente está discutindo aqui é sobre pessoas. Agilidade é sobre pessoas, empresas é sobre pessoas, tecnologia é sobre pessoas. Existir Mas, um cara, servidor por servidor não existe. Ele é para atender um ser humano. É tudo sim, sobre pessoas. Mas eu vou polemizar agora, hein? Será que essa parada não é um pouco utópica? Eu concordo totalmente, tá? Eu acho que a gestão tem que cuidar das pessoas para que elas entreguem resultados, sempre. Mas o pensamento imediato do executivo é que se essas pessoas produziram e geraram resultado, o resultado gerou caixa, gerou dinheiro e que vai ser revertido para isso. Como desvincular nessa linha de pensamento o resultado do trabalho com o impacto financeiro e o retorno financeiro daquele resultado? Boa. Isso é uma pergunta bem legal. E aí, assim, a gente sempre acaba no final do dia falando que a culpa é de quem? Da cultura. Na verdade, de 3 pessoas, né? Da cultura, de tecnologia e de RH. A culpa são sempre dos 3. Sempre. Ou é a cultura da empresa que é uma Vamos bosta. começar o episódio já botando a culpa deles antes. Só uma coisa para contribuir aí. Existe uma pressão natural que, quando a empresa tem acionista, que a pressão para que a cultura, a tecnologia e o RH operem do jeito que operem é porque eles têm que provar resultado para o acionista. O dividendo tá ali. O dividendo borbulhando. manda na bagaça. Mas aí, novamente, por que eu abri comentando dos modelos mentais que existiam no passado? De Fayol, Ford e tudo. Porque O cara já deu salvo-conduto no começo, velho. Tu viu, O né, cara cara? tá escapando de todas. Porque era como a gente estava acostumado. Fayol, ele já falava, quanto mais você cresce, mais acúmulo de poder você pode ter dentro da empresa, maior é a sua tomada de decisão e você prova resultado através das suas entregas. Ali nos 14 princípios dele, ele já coloca isso bem claro. O acionista, ele está acostumado a pensar nisso também, que é pela entrega ali, quanto mais a empresa produzir, mais coisas ela colocar, maior vai ser o caixa dela, melhor vai ser o resultado. Nem sempre essa é uma realidade. Nem sempre essa é uma realidade. E aí entra numa coisa que eu gosto muito, que eu costumo estudar um pouco também, que é neurociência, que o que é a cultura? Cultura é um conjunto de hábitos formados por comportamentos. Esses comportamentos são motivados por gatilhos, que têm as nossas próprias crenças limitantes, traumas e tudo por trás. Tipo quando queima figurinha sua. Tipo quando queima sua figurinha. Então, o comportamento do acionista, o comportamento da empresa, de querer aumentar o resultado. Por que aquilo virou cultura? Porque provavelmente foi como ela sempre viveu. Ela nunca experimentou uma forma diferente de pensar em talvez colocar o cliente dela na tomada de decisão e falar, pô, cara, vou pensar primeiro no cliente, vou pensar aqui em resolver problemas primeiro, para depois pensar no meu resultado financeiro. É bem difícil pensar nisso. E aí eu concordo com você, cara. Pode ser uma utopia. Porque a gente não está quebrando só uma cultura aqui. A gente está mexendo em hábitos de pessoas. A gente está mexendo em comportamentos intrínsecos ali à organização que é feito por pessoas que sempre pensaram assim. Sim. Os bancos, eles sempre são motivados, na verdade, todas as empresas, né? Dei X resultado esse ano. O que eu preciso fazer ano que vem? Aumentar. E no próximo ano? Aumentar. De que forma? Seja cortando custo, seja aumentando receita. Eu sempre preciso fazer isso. E aí, como a gente sempre pensa primeiro no como resolver os nossos problemas, não no benefício que eu gero resolvendo o meu problema, começa a gerar esse tipo de comportamento dentro da organização. Então, como mudar isso? Pergunta de $1 milhão, né? Comece identificando quais hábitos são gerados por maus comportamentos dentro da sua organização e comportamentos que você pode influenciar. Então, pode ser, talvez, que você consiga mostrar ali para um executivo da sua organização que colocar um produto melhor, com mais qualidade na rua, e esse produto, de fato, ser agradável aos seus usuários, de alguma forma vai levar você a ganhar mais grana. Pode ser que isso aconteça. Você entende que quando essas companhias entenderem que trabalhar esse tipo de objetivo sem esses incentivos perversos, mais focado na qualidade das pessoas, no comportamento, etc., isso vai refletir positivamente no resultado financeiro da empresa, inclusive? Eu acredito que sim. Cara, é uma referência muito grande para mim hoje em dia. Nubank.
Cara, tá bom que eles foram muito espertos, eles quiseram primeiro, a estratégia de negócio deles foi, vou crescer minha base aqui, para depois começar a oferecer alguns produtos diferenciados no mercado e me tornar referência. Mas qual foi o apelo emocional do Nubank? A população que não tinha acesso a crédito. A população que não tinha acesso a um cartão de crédito. Como que ele rentabilizou o que ele rentabilizou? Lógico que ele está passando por um período difícil agora, mas a estratégia dele é muito sólida. Eles deram cartão de crédito pra galera que não tinha nem conta corrente antes. O Então, cartão de crédito veio antes da conta corrente. Né? mas o Nubank, ele teve não sei quantas rodadas de investimento, várias empresas, não sei o que, até chegar onde ele chegou. Minha empresa não tem condição de fazer isso. Concordo, você não precisa ser o Nubank. Você não precisa fazer o que ele fez. Mas a estratégia de mercado dele foi essa. Qual o público que eu quero atacar? Quem são as pessoas que eu preciso trabalhar? Pô, essa galera que não tem condição de ter uma conta corrente, essa galera que não tem condição de ter um cartão de crédito. Tá bom que a experiência era bem ruim, eu abri conta naquele momento no Nubank, eu pedi um cartão de crédito, veio um cartão de crédito de R$100 pra mim, porque eles não avaliavam crédito e não resolvia nada meu problema. Mas era um cartão de crédito. Mas era um cartão de crédito. Emocionalmente, eu construí um produto que emocionalmente, para quem não tinha condição de ter um cartão de crédito, cara, eu tenho um cartão de crédito agora. Eu sou empoderado, eu sou da sociedade, eu tenho um cartão de crédito. Beleza. Depois que o Nubank conseguiu crescer a base dele de clientes, que tinha um número aceitável ali, o que ele começou a fazer? Agora eu vou começar a entrar em alguns segmentos. Foi lá, comprou a EasyVest, pegou ali parte de investimentos, previdência e tudo. Foi lá e comprou não sei quem, foi lá e comprou não sei quem. Quando ele estava numa estrutura que ele achava legal ali, aí ele foi no outro tipo de persona que ele queria atacar. Que era quem? O mercado de investidor. Ele falou, que é o outro extremo, né? É o outro extremo. Olha o tamanho da minha estrutura. Olha o tamanho da minha base. Eu sou o maior banco digital e case do mercado. O que eu vou fazer agora? Vou abrir capital. Estourou no IPO, depois teve a queda naturalmente, que existiu ali, existe, natural. Mas continua sendo um puta case. É uma empresa... Eu tenho o Master Black deles, que é o ultravioleta, que tu não paga anuidade e tem cashback violento. Uma pergunta pra vocês dois. Vocês acham que o Nubank vai falir? Não. Pra mim, não. Eu acho que... Eu só tô também trabalhando com uma visão também de fã, tá? Tem um wishful thinking aí. Mas... Pode ser polêmica essa pergunta aqui, mas... Imagina me avisa porque se for, eu tenho que vender minhas ações. Não, mas imagina assim... Warren Buffett, as empresas do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, são um dos principais acionistas hoje dessa fintech. A forma como o Nubank estruturou o negócio dele faz com que também o próprio investidor trabalhe para que a empresa não vá à falência. Então, o Nubank ele não começou com incentivo financeiro, ele começou com um propósito ali por trás, com toda essa pegada, e hoje é uma empresa que está muito lucro, sim. Ele atingiu o break-even dele, se eu não me engano, recentemente. Sim, chegou a ter, não sei como está hoje, mas já chegou a ter meses de lucratividade. Já. Sim, sim. Então, respondendo a sua pergunta, Wellington, eu acho que é uma grande utopia, sim. Parece um pônei colorido aqui, um unicórnio, um abraça-árvore. Mas a partir do momento que você passa a se interessar mais pelo seu cliente e resolver problemas do que simplesmente atingir o financeiro, você consegue crescer sim. Vou dar outro exemplo aqui, a Tesla. Esse exemplo, inclusive, eu dei lá no Agile Trends. Saiu uma reportagem, se eu não me engano, foi em 2019, acho que 2017, 2019, na Folha de São Paulo e lá nos Estados Unidos, que a Tesla aumentou em até 6 horas a autonomia da bateria dos carros dela, para que as pessoas conseguissem sair do furacão lá do Florence que estava tendo, da tempestade tropical. Tesla é sonho de consumo de muita gente e aqui no Brasil é um carro super caro. É um super carro, nem todo mundo pode ter. 1 milhão. Lá nos Estados Unidos você vê que é hype, todo mundo quer comprar um Tesla. É o carro da moda, assim. É o carro da moda. Eu já vi Tesla lá no Uber. Acredita nisso? Eu peguei um. Porra. É um computador sobre rodas, né? Meteu essa mesmo? O nosso Tony Stark lá da vida real, titio Elon. O foco dele, quando ele criou a Tesla, era financeiro? O cara é muito louco. Quando ele criou a Tesla e quando ele criou a SpaceX, tanto que está no propósito dele, ele fala que é colonizar Marte até 2027. Isso é um ponto que hoje tem preocupado muitas pessoas que fazem análise sociopolítica, porque as pessoas sabem que ele não é motivado só pelo financeiro e estão preocupadas com qual é o objetivo dele comprando o Twitter. Exatamente. Mas é aí que tá, né? Por quê? Porque muda um comportamento muito forte na nossa sociedade que vem de muitos anos, desde a era medieval.
Pelo que as pessoas são motivadas? Grana. Mas concorda que de tempos em tempos, se a gente for olhar para a história, a gente vai ver que passaram gênios que o limite entre a genialidade e a loucura tá ali, né? Quase que indissociável. E esses caras fizeram mudaram o game. Será que esse cara não é o próximo changemaker que a gente tá vendo a inspirar coisas diferentes no mundo? Eu acredito piamente que sim. Né? Pessoas como ele, como o Bezos, etc., são caras que mudam processos, mudam mentalidades, mudam propósitos. Para o bem ou para o mal, não sabemos. Vamos saber. A história dirá. Mas que são caras que mudam o curso, sem dúvida nenhuma. Mas aí a gente também não precisa se abraçar árvore. Vamos ser sinceros. O cara é o cara mais rico do mundo hoje. Bilionário ao nível que se você tivesse ganhando mais de $1.000 desde do nascimento de Jesus até hoje, você estaria 70 anos luz ainda da fortuna que esse cara tem hoje. Ele é bilionário num nível que ninguém vai ser hoje em dia. Cara, ele é considerado o bilionário hoje que vai atingir o primeiro trilhão. Não sei se vocês lembram quando a Apple atingiu 1 trilhão. Lembro. Todo mundo ficou, mano, uma empresa lucrou um Agora é um trilhão. CPF. A gente tá falando que um CPF vai atingir $1 trilhão. Surreal, né? E $1 trilhão na nossa economia agora, em 2022, meu irmão, cara, esse cara compra o Brasil. Ele vai fundar um país. Cara, já falaram que se brincar- ele quiser, ele acaba com a fome mundial. A marcha é dele, né? daqui a pouco. Ele tem muita grana. E a gente não tá dizendo aqui que ele não é movido por grana. Porque, senão, provavelmente, ele estaria fazendo outras coisas também com o dinheiro dele. Acho que a questão não é ser movido por grana, não. E sim ser só movido pela grana. Exatamente. Né? Esse que é o problema. Então, quando a gente fala de organizações, principalmente voltando agora no tema, né, dos OKRs, quando eu coloco aqui um incentivo financeiro por trás disso, eu acabo perdendo algumas coisas e tornando isso um incentivo perverso. Lembra que a gente falou que OKRs, principalmente os key results, que são aqueles moonshots que o John Doerr comenta ali no livro dele, são para desafiar seu time a pensar fora da caixa e inventar novas formas de se atingir aquele benefício. Pode ser que no final do dia você nem entregue 100% de um moonshot, tanto que tem uma técnica lá e uma métrica por trás que diz que se você atingir entre 95 e 97 de um moonshot é aceitável. Eu não gosto muito de trabalhar com isso, eu prefiro trabalhar assim. É moonshot? Pensei diferente. Gerei o benefício? Beleza, se eu cheguei a 60, 70, 90, 95%. Pensei diferente, gerei benefício, é moonshot. Isso é importante para mim. Mas quando você atrela isso a um resultado financeiro, você já mexe... Obrigado, então. Primeiro você mexe com a motivação extrínseca, que é a grana. E segundo, que vai ter coragem de errar e aprender com o erro dele quando tá mexendo No bolso. no né? bolso. Sim, sem dúvida. Que empresa vai ter coragem de errar e aprender Não, quando tá mexendo no bolso? E o pior, cara, é que o erro ele é inevitável. Porque ninguém erra porque quer. Certo? O problema é que esse tipo de cultura fazem os erros irem para debaixo do tapete. Né? Inclusive tem uma coisa interessante, Verdade. a própria Microsoft ela já divulgou isso. De todas as inovações que ela fez, 3/4 do que ela fez foi erro. Ela Pega a história da Apple também. Tem um monte de fracasso na linha do tempo. Um monte de porcaria que fizeram, não deu lugar nenhum. Quase que 50-50. Mas ela Aquilo fez deu o que? certo. Aprendeu com erro. Exato. Pois é. Então, E talvez se não tivesse errado em algum momento, esse erro não seria responsável por algum acerto depois. Cara, o mouse de um botão da Apple. Que lixo! Porra. Né? então, Acabou, assim, acabou. Acabou. Chega, acabou no mouse. Então, assim, pensar de maneiras diferentes e errar é importante. OKR é sobre isso. É muito mais sobre você conseguir resolver problemas pensando fora da caixa para resolver aqueles seus problemas do que você se limitar. Vamos voltar ao de vida saudável. Um incentivo perverso. Quando a gente está treinando, que você precisa chegar não é um número de repetições e sim a falha muscular. É uma grande confusão, né? Tem um número ali que é entre 10 e 12 repetições, até 14, dependendo do grupo muscular que Tô você sentindo está que a gente tem que treinando. chamar ele pra fazer um episódio O só pro- sobre o próximo- musculação. O próximo vai ser com ele. Dependendo do grupo muscular que você está treinando e tal, tem isso. Mas, perguntar para você, Vitão, se já aconteceu com você. Tá numa carga pesada ali, sei lá. Você tá fazendo desenvolvimento lateral ou supino reto. Tá numa carga pesada.
e você colocou aqui na sua mente, eu preciso fazer 12 repetições. Quando você tá na 10ª, na 11ª, o que começa a acontecer com você? Cara, quando tá muito perto de tu chegar ali e tá no teu limite, é onde bate a dor de barriga, né? Começa a ficar tudo dolorido. Começa a se tremer Começa todo. a desesperar. Vai se tremer todo, é normal. Mas aí, vamos ver, você já treinou com alguém, com um personal, com um amigo e tudo. Sim, O que o personal fala pra você quando você tá chegando na 12ª? Bora. Por quê? Porque é possível chegar além. Por quê? E caraca. Agora tá ficando difícil. Agora tá ficando difícil, né? Agora eu inverti a mesa. Agora fica difícil, hein? Cara, Curralou nós. porque o objetivo é a hipertrofia através da falha. Então ele quer que eu chegue no meu limite, que o meu limite é não ter condições de sentir, de levantar mais o peso. Falha não é, ai, tá doendo. Não, não consigo mais. Ele quer chegar no não Exatamente. consigo mais. E aí, na musculação até existe formas de você conseguir chegar na falha da melhor maneira, que é você fazer a cadência correta, o posicionamento correto E para o cara pegar tá a ali, né, barra, pra te suportar. o cara tá ali para te suportar. Então, chegar na falha, não chegar nas 10, 12 repetições que seriam um incentivo perverso ali naquele momento para você, é de fato o seu objetivo, o seu resultado que você quer gerar ali. E não os 12. E não os 12. É. E aí você começa a pensar de maneiras diferentes para você chegar na falha. Então o que você vai falar? Puta, vou sempre treinar com um amigo ou com um personal que vai me ajudar. É Vou muito fazer melhor, aliás. Vou fazer a cadência correta aqui do movimento, vou me posicionar melhor, vou pegar melhor a barra, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque você sabe que você quer chegar na falha muscular, você sabe que você não quer chegar no número de repetições. É a mesma coisa que a gente traz para o que resulte. Às vezes você coloca um número ali para o time, que não é um número desafiador, o time vai falar assim, tá, beleza, eu entrego. E aí é um comportamento nosso como ser humano, a gente não querer se desafiar porque é difícil sair da zona de conforto, vamos ser sinceros. Porra, quando Sim. tu bate um número que te dão, tu fala, que bom, né? Cheguei. Beleza, já deu. Já deu. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Douglas, cara, eu sei que parece ser muito rápido, mas a gente já tá 1h30. Boa. Voa, né, velho, quando a gente tá aqui. E eu queria te fazer uma pergunta final. O cara que tá ouvindo a gente aqui, o cara... Eu vou colocar duas situações para você fazer recomendação para os dois casos. Primeiro, o cara que ainda não tá num modelo de ágil tão avançado. O cara tá ouvindo isso e fala, cara, porra, isso é legal. Por onde ele começa? E o segundo é o cara que o cara já passou por um processo de transformação um pouco melhor, ele já tem um Scrum, já tá um pouco mais familiarizado com o ágil. Como ele avança nesse sentido das OKRs? Porque é um processo, como você disse, que leva um tempo para maturar e etc. E por fim, para esses dois caras, indica alguma literatura, você citou alguns autores, alguns livros, alguns sites que a galera pode buscar mais informação. Boa. Primeira coisa, se você não é inscrito aqui no PPT Não Compila, se inscreve, acompanha todos os vídeos, dá like lá, ativa o sininho para ter notificação. Temos o primeiro embaixador do PPT no Compila. Temos. E o cara que fala tudo, o negócio que eu tenho que falar todo episódio eu não falo. O pessoal da edição vai me agradecer no Vai, final. sem dúvida nenhuma. Boa, mas faz isso porque aqui tem conteúdo para você que ainda não aprendeu tanto de agilidade, desse mundo digital, para você aprender. A partir daí, você não conhece tanto, começa a gerar conhecimento. Começa a aprender sobre agilidade, sobre métodos, frameworks, sobre a cultura ágil. Eu quero começar com OKR na minha organização. Tudo bem, pode começar, mas entenda o porquê você quer começar. Qual que é o motivador de fato para você começar a utilizar a metodologia dentro da sua organização? É porque você quer acompanhar números? É porque você de fato quer empoderar pessoas para elas pensarem de uma maneira diferente? É porque você quer encontrar uma nova maneira de avaliar as metas da organização? Tudo isso é válido, gente. Se você quer acompanhar a meta, tudo bem. Tem que medir para você pagar as pessoas por mais ou por menos.
Só não dá um incentivo perverso para ela. Talvez o OKR não vai ser a melhor maneira de você fazer isso. Então não coloca o OKR ali provavelmente. Mas eu quero mesmo começar a utilizar o OKR, então encontre um ambiente que é favorável para isso. Encontrou um ambiente que as pessoas de fato estão dispostas a resolver problemas, que estão dispostas a gerar mais benefícios resolvendo esses problemas. Começa a trabalhar ali. Outra coisa, inicia um ciclo curto para validação de hipótese. Então, não coloca um que resulte que você só vai atingir daqui 3 meses. Coloca algo para 1 mês, 45 dias. Coloca algo mais fácil. Porque é a mesma coisa do episódio de vida saudável. A gente não começa fazendo os movimentos mais difíceis e fazendo drop down, drop set de carga. A gente começa no simplesão ali. Porque eu primeiro preciso me condicionar e entender que aquilo faz sentido. Eu primeiro preciso começar a me acostumar com aquilo. Então, vai começar? Começa pequeno. Começa num lugar que dá para você experimentar. Começa num lugar que você pode ali, de fato, experimentar num ciclo curto, gerar um benefício e falar, pô, fez sentido. Você já está numa organização que tem uma cultura já um pouco mais voltada para agilidade, ou já tem alguns frameworks, processos ali dentro. Também é a mesma coisa. Vê aonde você pode começar a utilizar a metodologia, vê se a sua organização como um todo está comprada que de fato é sobre empoderar pessoas e vai fazer diferença. Se do nível estratégico até o nível operacional está todo mundo pensando com isso. Se no nível estratégico as pessoas já estiverem pensando com um mindset diferente, cara, entenda por que eles têm esse comportamento. E aí você pode começar a pensar em maneiras de desenhar. Não, mas eu estou super avançado, está todo mundo pensando bem. Beleza. Então, siga essas técnicas. Propósito, problemas que queremos resolver para chegar mais perto do meu propósito. Benefícios que eu quero gerar resolvendo esses problemas. Indicadores de performance que me mostram se eu estou de fato gerando esses benefícios. Além disso, resolva esses problemas sozinho ou não? Compartilhe com alguém. Compartilhe. Então envolva, quebre os silos dentro da sua organização e envolva as pessoas para trabalhar nas suas OKRs. E aí de indicação de livro, cara, tem vários livros que eu posso indicar, mas 2 livros que eu gosto muito e que eu li recentemente. Tem o Simon Sinek, que ele lançou aquele Começa pelo Porquê. Recentemente ele lançou um novo que é o Encontre o Seu Porquê. É um livro muito bom, recomendo bastante a galera ler, para entender o porquê que a gente quer fazer as coisas. Qual que é o problema que a gente quer resolver? É um livro muito legal, inclusive ele tem técnicas lá dentro para isso. Um segundo livro é o do próprio John Doerr, né? Então, medindo o que realmente importa, né? Meça o que realmente importa. Measure what matters. É um livro bem bacana e aí entenda o que ele quer dizer com o livro. Quais são as armadilhas ali. Ele está contando muita experiência que ele teve no Google. Isso é muito legal. E aí um terceiro livro que eu gosto muito e eu leio de tempos em tempos. É um livro antigo, mas eu estou sempre lendo ele. E eu acho que conversa muito com o que a gente falou aqui dentro das organizações. É um livro do Dale, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. E tem versão pocket, inclusive. Tem. Mas recomendo a inteira, Eu que também. é maravilhosa. Eu também. Então, a gente falou muito aqui nesse podcast que tudo isso é sobre pessoas. E você está mexendo com motivações intrínsecas e extrínsecas das pessoas. Depois, se você não conhecer esses termos, Management 3.0, dá uma estudadinha ali e você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Temos que gravar um episódio sobre Management 3.0. Sim, sem dúvida. Esse livro, inclusive, eu recomendo muito para quem quer entender o que é empatia e desenvolver a questão de empatia. Como você perceber como o outro se sente. Acho que isso deveria ser obrigatório em toda a organização. Sobre relacionamentos, né? Relacionamento é um ativo, né? E aí é uma coisa engraçada, né? Porque o dev fala, eu vou ser dev porque eu não preciso conversar com pessoas. Eu vou ser dev porque eu fico aqui codando. Não, cara. já Doce ilusão. Doce Já ilusão. Já era. Sinto muito. Sua vida não vai ser fácil. Exatamente. Então, indicação que eu tenho são esses 3 livros. Eu acho que para minha carreira e para o meu conhecimento, eles me ajudaram muito, me ajudam muito até hoje. São livros que eu estou sempre relendo e eu recomendo bastante aí pra galera. Show de bola, cara. Bicho, maravilhoso. Cara, quem viu esse episódio já saiu com um curso introdutório a OKRs certificado, hein, Vitão? Basicamente. Pô, sensacional, cara. E se quiser, depois pode me adicionar. Posso passar minhas redes sociais aqui, pode me adicionar lá no LinkedIn. Pode falar. O LinkedIn fica já aqui na descrição do episódio, mas pode dar seus contatos aqui pra galera. Boa, LinkedIn Douglas Castanharo, pode me procurar lá. E aí, tiver dúvidas, quiser bater um papo, quiser falar um pouquinho mais sobre os erros, porque são os erros que nos ensinam, né? Quiser falar um pouquinho mais sobre erros ou por onde começar na sua organização, pode me adicionar, chamar, que a gente está à disposição aí para ajudar. Show de bola. Cara, maravilhoso. Obrigado pela participação aqui. E, pô, a sua camiseta ficou na outra sala.
mas eu vou pegar lá pra você. Não pode esquecer. O cara veio aqui, ele tem que sair com a camiseta do PPT, pô. Boa, Ainda mais o boa. cara que é o embaixador Ele é o embaixador. do PPT agora, né, Vitão? Mas o que você tem que falar no final do episódio mesmo? Ih, me pegou agora, hein, velho. Siga a gente, se inscreva Porra, no pode canal. crer. Ah, não. O cara já fez minha parte, já. É, que já tá feita, né? O cara já pegou minha parte, mas tudo Ah. bem. Eu faço de novo. Galera, obrigado pela audiência. Doglão, obrigado, cara. Foi maravilhoso. Obrigado, brother. Foi Eu show de agradeço, bola. pessoal. Muito Top. bom. Obrigado pela audiência. Siga a gente nas redes sociais. TikTok. Ó, o desafio do Vitão dancinha no TikTok ainda tá valendo. A gente, É tá um só o pouco, Vitão, né? a gente ainda tá um pouco desconfiado que ele tá querendo fazer a Vamos dancinha colocar e uma tá meta procurando de um motivo. likes aqui Bota nesse uma meta vídeo? de like Vamos. que eu danço o que você quiser lá no Boa, TikTok, mano. bota. Quantos? Sei lá, vamos começar pequeno, 50 likes? Não. Aí não. vamos colocar Objetivo pelo ousado. menos Vamos botar a ousadia na parada. 2.000 likes? Aí, hein? 2.000 likes. 2.000 Ó, likes. todo Tá mundo bom. manda esse episódio pra família, pro inimigo, pro amigo, pra todo mundo. Vale o dancinha do Vitão. Se chegar a 2.000 likes, eu mando a dancinha no TikTok. Boa. Que música? Pode botar dos Havaianos lá, tá na Os moda. Havaianos? Maravilhoso. Bate, enrola, como é que é o negócio? Enrola, Cara, bate. aí é contigo. Como Editor, é que é? sobe aí. Como é que é, editor? Sobe aí e volta. É essa música aí que o Vitão vai fazer. Galera, obrigado. Segue a gente, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn, tudo. Tamo tudo lá. Até nas redes novas agora. Rumble e Mastodon também tamo lá. Boa. Cara, aqui Show é de bola. tudo. Que é tudão. tudo. Valeu, galera. Obrigado. Abraço. Abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.